Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 11. Versos de número 1 ao verso de número 45. O Senhor me motivou nessa noite a ministrar sobre o milagre de Lázaro, bem conhecido, acho que de todos nós, né? E nós vamos tirar ensinos que nós podemos tomar dessa linda história. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 11, verso de número 1 ao verso de número 45. Eu leio versos ímpares e a igreja lê os versos pares. Vamos lá? A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta, a igreja. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com ungüento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos. O irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Mas Jesus dizia isso da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. É folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam que Maria apressadamente se levantara, saíram, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com eles vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus chorou. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que ele não morresse?
Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu pedi isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, nesse momento irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Esse livro fechado é como qualquer um que existe no mundo, mas ele aberto é o Senhor mesmo falando com cada um de nós. Que o seu Santo Espírito possa trazer à minha memória tudo aquilo que deve ser pronunciado à tua igreja, e que nós saiamos aqui dessa noite cheios de ti, alimentados pela tua palavra. Senhor Jesus, tu és o pão da vida, e nós queremos nos alimentar de ti para que nossa alma venha a ser saciada. Senhor, que nós venhamos aprender através dessa história linda do nosso irmão amigo Lázaro, para que nós saiamos edificados em ti. Espírito Santo, faz a tua obra, colocai seus anjos poderosos ao nosso redor, que a tua palavra possa entrar no mais profundo do nosso coração. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Eis aqui uma história bem conhecida de todos nós. Amigo de Jesus, amigo da família, Marta, Maria e Lázaro. Jesus recebe a informação que Lázaro, ele estava muito doente, à beira da morte. E é engraçado que Jesus fala: não é para a morte essa doença, só que ele morreu, que já fazia 4 dias que estava. E após quase dois dias foram falar para Jesus que o Lázaro estava mal, e Jesus demorou alguns dias para chegar, e quando ele chegou parecia que estava tudo perdido. O defunto já estava fedendo. Quem já teve a amarga experiência de ver um defunto depois de 1 ou 2 dias de vivo, o cheiro é terrível, né? E é interessante que ele chegou, as mulheres indagaram Jesus porque eles não estavam antes ali, e se eles estivessem antes o milagre teria acontecido. Fato é que o Senhor Jesus, com a palavra, ele ressuscitou Lázaro, né? E é interessante que foi um grande milagre, e nós vamos ver as nuances dessa história, como nós podemos aprender e como nós podemos aprender com o Senhor. Amém, meus irmãos? Então esse é o contexto da mensagem de hoje, só que tem muitos ensinamentos. Certamente nós poderíamos, hoje vai ser uma mensagem textual, então eu vou falar os versículos e vou explicar os versículos, mas teríamos aqui mensagens textuais, expositivas, temáticas, de tudo quanto é jeito. Poderíamos pegar só um versículo e dentro desse versículo só a gente poderia tirar uma ministração, mas foi o que o Senhor me deu nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos. Amém, meus queridos? Então vamos lá. O verso 1 e verso 2 diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro da Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, que lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Por que Maria enxugou os pés do Senhor com unguento? Esse unguento, ele custava 300 dinheiros. Sabe o que quer dizer 300 dinheiros? Um trabalhador daquela época ganhava 1 dinheiro por dia. Então aquele unguento era quase 1 ano de trabalho de um trabalhador. E ele pegou e jogou aos pés do Senhor. Ela jogou aos pés do Senhor Jesus Cristo e limpou com os cabelos. Mas isso ocorreu logo após este episódio. Foi quando, após alguns dias, Jesus vai até Betânia novamente, vai almoçar na casa de Lázaro, e Lázaro está na mesa, e uma forma de ela agradecer a Deus foi fazendo isso. Amém? O que nós aprendemos com Maria com este ato? Que Deus se agrada daqueles que são gratos a Ele.
nós devemos ser gratos a Deus todos os dias. E por vezes nós nos pegamos ainda reclamando da vida, por vezes ainda nós pegamos falando: Senhor, que horrível foi meu dia. E está com um filho com saúde, tem um lar para morar, tem uma cama quente para se deitar, tem um cobertor para cobrir, e ainda nós reclamamos de tudo. É ou não é? A maior alegria que nós temos é de um dia nós tivemos esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Como era a tua vida antes de Cristo e como é a sua vida depois de Cristo? Quantos de nós aqui que não estaria nem mais presente neste local se não tivesse tido o encontro com Deus? Eis aqui o nosso presbítero, a ficha corrida dele do passado, dá bem umas 2 igrejas dessa aqui. Certamente não estaria vivo. Meu irmão, quantos amigos seus do mundo que estão vivos, que está daquela época? Pouquíssimos, a grande maioria já morreu. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou. A vida dele foi transformada. Hoje é um pai de família, com filhos abençoados, com um ministério abençoado, com uma profissão abençoada. E o nome do Senhor tem sido glorificado através da vida dele. Então nós devemos ser grato ao Senhor. Grato pela nossa família. Grato por tudo que ele tem feito por nós. Amém? Diga assim: Deus se agrada de pessoas que são gratas a ele. Guarde isso. Vamos lá. Versos 3 a 15 diz assim: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ou mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornar-se para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. É fogo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Parece um paradoxo isso, né? Jesus amava Lázaro, não é isso? Jesus não amava Lázaro. Jesus não amava as mulheres. Jesus amava as mulheres. E por que morreu? O nosso diácono, ele fez uma introdução hoje aqui na palavra oficial, e eu vi este caso. Esse caso foi realmente trágico. A mulher, ela aceitou a Cristo caminhando com o Senhor, e logo depois morre a filha dela pelo ex-parceiro, né? Tristeza. Jesus não amava? Jesus não nos ama? Então por que nós passamos por dificuldades? Quantos de nós fica vendo o Datena, o Marcelo Rezende, e fica falando: aonde está Deus nisso? Só falta sair sangue da tela de TV. Você pega a Síria, morreu já milhares e milhares de pessoas. Aonde está Deus nisso? É importante nós compreendermos que na nossa vida tudo é feito segundo a permissão dele. O problema nosso é que nós estamos muito ligados a esta vida, a esta terra. Os nossos valores ainda são muito terrenos. Nós estamos presentes nessa terra e nós achamos que vamos viver nela para sempre. Quem conhece aquele filme, teve o seriado chamado Highlander? É dos mais antigos aí, né? Esse Highlander é o seguinte: era um soldado, sei lá o que era, só que ele não morria. Só morria quando cortava a cabeça dele.
Ele vivia muitos e muitos e muitos anos. E eu me pego às vezes achando que alguns crentes acham que é Highlander, que nunca vai morrer. E fato é que do dia de hoje, daqui 120 anos, nenhum que está aqui nessa igreja estará vivo. É ou não é? Fato é, meus irmãos, que um dia nós vamos morrer. E a Bíblia fala que as aflições dessa vida não são comparado à glória que o Senhor tem para nós. E o Senhor deixou bem claro que nessa vida nós passaremos muitas tribulações. Então essa ideia que falou, olha, aceita a Cristo que tudo vai muito bem, não é bem assim. Às vezes quando nós aceitamos a Cristo, nossos amigos se distanciam de nós, porque não concordam com a nossa fé. Muitas vezes quando nós aceitamos a Cristo, nós criamos birra dentro da nossa própria família. E nem sempre é fácil administrar isso. Senhor, agora que eu era torto, né? A pessoa fala, eu era torto, os caminhos terríveis. Agora que eu estou fazendo a coisa certa, está tudo indo para trás. Mas o que Jesus falou para os seus discípulos? Olha, esta enfermidade é para a glória de Deus. Deus tem um propósito para tudo, meu irmão. Deus tem um propósito para tudo. Aqueles que já têm um bom tempo na caminhada, que houveram perseguições da família lá atrás, graças ao bom Deus, no dia de hoje, a grande parte dos familiares já foram salvos para o Senhor Jesus Cristo. Enfermidades muitas vezes ocorrem na nossa vida por N motivos. Pode ser por pecado, pode ser por pecado sim, mas às vezes não é pecado. Às vezes a pessoa está enferma e ela começa a perguntar para Deus por que ela está enferma. E ela começa a arrumar erro onde não tem, falha onde não tem. Mas Senhor, o que aconteceu comigo? O que eu fiz de errado para acontecer isso? E eu quero lhe falar, meus irmãos, essa situação que você tem passado é para que a glória do Senhor seja manifesta na tua vida. É só permanecer firme e fiel ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos ama. Amém? Creia nisso. Vamos ler do verso 16 ao 21. Diz assim: disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estavam na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedides a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo, o Mestre está aqui e chamo-te. Amém? Versos 19 diz assim, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Certamente alguns dos amigos chegaram e falaram, olha, eu quero lhe consolar porque é muito triste perder um irmão. E eu já sabia que Jesus não viria. Ele está muito ocupado, acho que eles nem lembram de você. Às vezes é assim conosco, não é? Quanto de nós passamos algumas aflições e as pessoas nos indagam, aonde está o teu Deus? Não é desse jeito? Mas se você é servo de Deus, por que você está passando isso? Se você é servo de Deus, por que você perdeu o seu emprego? Se você é servo de Deus, por que você está sendo humilhado dentro desse emprego? Se você é servo de Deus, por que você está enfermo? Quantas vezes as pessoas, eles querem nos acusar e falar, se você é servo de Deus, por que Jesus não te acode? A minha vida é repleto de
de situações onde eu tinha tudo para falar mal de Jesus ou para as pessoas me apontarem, como aconteceu muito. Eu passei um momento da minha vida financeira que eu perdi tudo que eu tinha. Eu não tinha quase nada, mas o pouco que eu tinha eu perdi. Né? Tive que devolver o meu carro Uno para a financeira. Tive que sair de casa com ação de despejo e pastoreando a igreja. E como é difícil isso. Como é difícil. Você está pastoreando uma igreja e você recebe afronta de tudo quanto é lado. Ah, o pastor está em pecado. Não é possível. Você é servo de Deus, por que está passando tudo isso? Alguma coisa está errada com o pastor. Não é normal isso. E vem os supostos amigos e falam: não, fique em paz. Eu sabia que igreja não ia te dar nada. Ai, meu pai. Hoje meu pai é uma bênção do Senhor, né? Mas meu pai era um profundo perseguidor do meu ministério. Larga a mão desse pastorado para lá, isso não te dá nada. Não te dá nada. Vai cuidar da sua família, olha só a sua situação. Eu falava: não, pai, Deus me chamou. Deus me chamou para uma grande obra. Mas que obra, meu filho? Que obra é essa? Sai lá da sua casa, vem morar aqui. Você não consegue nem pagar o seu aluguel. Imagine se eu tivesse desistido do pastorado lá atrás. Teria igreja Avivamento em Cristo hoje? Qual a afronta que você está se enfrentando nesses dias? Quem está lhe indagando aonde está o teu Deus? O teu Deus está contigo e Ele vai te exaltar no momento certo. Passado alguns anos, olha o que Deus tem feito em minha vida. Olha o que Deus tem feito. E vai fazer muito mais para a glória dEle. Amém, meus irmãos? Você pode glorificar ao Senhor? Oh, Mário, sinto a presença do Senhor no meio de nós essa noite. Amém? Verso 21 diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos ler junto isso? Verso 21, vamos lá? Disse, pois... Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Fala para o seu irmão. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós pegando falando: Senhor, se tu tivesse feito dessa forma, teria dado certo. É engraçado que nós queremos pedir para Deus algo e nós queremos mostrar para Deus como deve ser feito. Senhor, eu preciso de um carro, então faz o seguinte: aumenta o meu salário. O Senhor pode derrubar aquela pessoa que está em cima de mim, que é meu chefe, e colocar eu no lugar dele, vou ter uma promoção, aí eu vou ter dinheiro e vou comprar o meu carro. Nós queremos dar as estratégias para Deus, como Ele deve fazer os milagres na nossa vida. E nós ficamos extremamente frustrados, porque a maioria das vezes Deus não age da maneira que nós queremos. Diz assim: Deus não age da maneira que nós queremos. É bem provável que Ele conceda o que você quer, mas não da maneira que você deseja. Como que o vaso vai falar? Como que o barro vai falar para o oleiro: ó, me molda de um jeito certinho aí. É Deus que faz da maneira que Ele faz. A confiança que nós devemos ter é que Ele está no controle de todas as situações das nossas vidas. Essa é a garantia que nós temos. Se confiamos em Deus, Ele é poderoso para fazer o melhor para a minha vida. E eu sei que Ele vai fazer da maneira que Ele deseja. A história dessa igreja é uma história muito bonita. Alguns já sabem, a grande maioria já sabe, outros irmãos não sabem, mas é bom estar sendo gravado, alguns irmãos vão poder ouvir isso. Tem um monte de testemunha aqui. Eu nunca quis pastorear a igreja.
Digo assim, ser pastor presidente de um ministério. Eu passava em frente à igreja e falava, esses pastores são todos doidos. Ficar abrindo igreja desse jeito, lidando com alma, eles não sabem o perigo que é isso. É um perigo lidar com alma. Deus vai cobrar de mim acerca da sua vidinha. E algumas vezes Deus tinha usado alguns servos de Deus para falar que Deus tinha um grande rebanho para mim, e assim por diante. Eu ouvia aquilo e falava, eu vou ajudar algum pastor. Algum pastor eu vou ajudar. Nós éramos do Ministério Barra Funda, da Assembleia de Deus, e 2 meses antes da minha saída eu tive um sonho, que eu entrava na igreja, e alguns irmãos me abraçavam, e eu olhava para o altar, e no altar já não tinha mais ninguém. E falava, pastor, a partir de hoje, o senhor que vai nos pastorear. Falava, não, o pastor nosso é o fulano de tal. Passados 2 meses, nós tivemos um problema seríssimo na igreja, onde nós fomos expulsos da igreja. Expulsos da igreja. E nós saímos com a mão na frente e outra atrás, e duro, sem dinheiro. Na época eu tinha a minha chimbica. Presta atenção à situação, meu irmão. Deus tem algo para você, mas Deus não poderia falar, apareceu um anjo para mim naquela época, meu servo, lá no quartinho tem uma maleta com $2 milhões, pode sair que está tudo garantido. Ou para a irmã Elaine, né? Deus tem os seus meios. E nós iniciamos essa obra. E eu fiquei muito feliz essa quinta-feira que nós fomos lá na casa da irmã Edneia, né? Fazer o culto. E eu relembrei do primeiro culto que nós fizemos na igreja, foi na sala da irmã Edneia. Está até reformada agora a sala, né? A mensagem que eu ministrei também no primeiro culto da Igreja Avivamento em Cristo. Deus havia essa promessa na minha vida, que eu seria pastor de uma igreja abençoada, com servos abençoados, com ministérios abençoados. Só que não seria do meu jeito, seria do jeito dele. Quantos milagres que Deus tem guardado para você. E o Espírito Santo fala nessa noite, não é do jeito que você imagina, é do jeito dele. Confia nele. Não diga para Deus como. É a certeza que está dentro de nós. Vai acontecer. Vai acontecer. E no início foi muito difícil, porque... E eu louvo muito a Deus, meu irmão, por cada ovelhinha, por cada um que está aqui, pelos irmãos que iniciaram com a gente. Porque eu confesso que é duro você estar se aliar a um ministério que é numa garagem, que só tem de domingo, cujo pastor está desempregado, com uma variante 80, e foi expulso de uma Assembleia de Deus. Eu fico imaginando para explicar na época onde a pessoa congregava. Hein, irmãos? Onde você congrega? Eu congrego... congrego numa garagem, uma garagem. E seu pastor? Meu pastor foi expulso da Assembleia. Então hoje nós podemos participar do que Deus tem feito em nossas vidas e se alegrado com Ele. E hoje eu tenho a consciência. E minha oração é essa: Senhor, eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Meu desejo é que aconteça isso, mas seja feito conforme o teu querer e a tua vontade. Junto com os irmãos, em breve nós vamos passar os cultos ao vivo pela internet, né? Só que eu tive a informação que não tinha internet aqui na rua. Por motivo de segurança, eles não colocam, porque pode ser... Tem uma família de gato aqui, né? E aí é zona de perigo para eles, então eles não instalam, a net não instala, né? Eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? Pois bem, esses dias eu fui fazer um noivado do irmão do Alex. E conversando com ele, chegou um primo dele, falando que ele estava mexendo com internet, via rádio, lá em São Vicente, e que eles estavam trabalhando com uma antena que pegava uma certa distância. E aí ele começou a falar, sem saber de nada,
como teria que fazer para ter internet. Graças a bom Deus já compramos as antenas, o Alex já testou e nós vamos ter internet aqui na igreja. E Deus é tão bom, meus irmãos, e Deus faz as coisas nos mínimos detalhes. É isso que você tem que compreender. Para eu alugar essa casa onde eu estou, foi um parto para eu alugar. E deu certo. Só que para a internet dar certo, você tem que ter uma linha reta. E você tem que ver o outro local. Da janela do meu quarto dá para ver a igreja aqui. Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes. Basta ser fiel a Ele. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Versos de número 25 e 26 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu, o Senhor? Verso 25, vamos todos juntos, vamos lá? Disse-lhe Jesus: Oh, aleluia! Ah, meus irmãos, se a gente compreender esse versículo aqui, nós vamos compreender o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário e por que nós não devemos temer nada. Veja comigo em Mateus capítulo número 22, verso de número 32. Abra, é importante nós entendermos isso. Jesus Cristo está sendo indagado pelos saduceus acerca da ressurreição. E olha o que eles falaram. Eles falaram o seguinte: olha, Senhor, vamos supor que a mulher de um homem morre. O irmão desse camarada casa com essa mulher. E aí depois esse camarada morre e também o outro casa. Ou seja, essa mulher tem uns 4 ou 5 maridos. Quando ressuscitar, a mulher vai ser mulher de quem? Aí Jesus Cristo fala que na glória não é desse jeito. Não tem casamento, né? Não existe isso. Não existe isso. E no verso 32 ele fala o seguinte, ó, preste atenção: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ah, meu irmão, você tem que glorificar o Senhor por isso. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu? Isso parece algo que não tem muito nexo. Ah, pastor, eu não conheço ninguém que tem mais do que 200 anos. Ninguém, dificilmente alguém que tem mais de 100 anos. Esse dia eu fui conversar com meu avô e meu avô é uma bênção. Meu avô tem uma mente de elefante. Ele conta causos para mim todas as vezes diferenciados um do outro. Todas as vezes que eu vou lá com assuntos diferentes, com amigos diferentes, com data e tudo. E eu vou contar um caos para vocês. Fui lá visitar minha avózinha e aí sentei com meu avô. Ele estava contando um caos do amigo dele que tem 104 anos, novinho. Um amigo meu tem 104 anos. E ele contou um caso sobre este homem que está fazendo hora extra já, né, irmão? Eu não quero viver tudo isso não, irmão. Não. O que aconteceu? Esse senhor trabalhava na ferrovia junto com meu avô, negro, muito negro, e muito discriminado na época. E diz que ele veio trabalhar aqui em São Paulo, e ele foi acusado de ter entrado numa casa, lá na Casa Verde, e ter roubado e ter matado o casal. E acusaram justamente ele e prenderam. Injustamente. Não devia nada. Já passado mais de 4 meses na cadeia. Imagine, se hoje já é lento, imagine há 60 anos atrás. Ele lá, triste. E aí chega, depois de 5 meses, um outro negrão na cela da frente. E eles começam a bater um papo. Aí o que chegou falou assim: Ô fulano, por
que você está aqui? Não, eu sou inocente. Falou, aí começou a dar risada. Todo mundo é inocente aqui, o cara falou, ladrão. Como é que aconteceu contigo? Não, aí ele contou o caso. Não, então me acusando assim, assim, assado. Dessa situação, assim, 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 que eu matei, mas eu não matei. Ele falou, estatelou os olhos e falou, você é o único que conta a verdade. A sua história é verdade. Porque quem matou esse casal fui eu. E pode chamar o seu advogado, que eu já aprontei tanto que eu vou ficar mais um ou menos um aqui, não tem problema nenhum. Ele saiu de lá, recebeu a indenização, comprou a casinha dele e está vivo agora, com 104 anos de idade. É bom conversar com meu avô, eu tenho história para um monte de pregação aqui. A morte. É certo que um dia virá a morte física, é ou não é? E o maior temor do ser humano é a morte. A única coisa que segura o ser humano é a morte, porque quando não segura, é por isso que nós temos um monte de homem-bomba aí. Tem medo da morte, vai se explodir. Agora, o medo da morte é que faz a pessoa recuar. Vamos pular de paraquedas? Eu não. Ih, vai que o paraquedas não abre, eu caio no chão, estatelo, não é isso? Ah, vamos fazer tal coisa? Não, eu tenho medo. A gente sempre tem medo da morte, né? E crente não pode ter medo da morte. Mas tem, né? Tem um caso, uma história que estava a igreja cheia, era dia de carnaval. Dali a pouco acaba a luz e toca a trombeta. Era o pastor fazendo uma pegadinha, mas quando acendeu a luz, irmão, tinha um folião vestido de diabo. Saiu todo mundo correndo da igreja. Só ficou uma senhorinha sentada que não conseguiu correr. Aí quando ela abriu o olho, olhou do lado, estava o seu capeta. Ó, seu capeta, não me mata não, porque eu estou aqui, mas não tenho nada contra o senhor, viu? Nada. O pastor falava mal de você aí, um monte de irmão, mas eu ficava quietinho. Por gentileza, não me leve. Tem pessoas que fazem qualquer coisa para não morrer. Fato é que nós vamos morrer. A única certeza que nós temos nessa vida se chama morte. Mas que Jesus falou que aquele que crê em mim não vai ver a morte. Que Deus não é Deus de morto, mas Deus é Deus de Isaac, de Jacó, de Eduardo, de David, de Marco, de André. Não existe morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe. Quando o Senhor está falando, Deus é Deus de Isaac, porque para Deus, Isaac nunca vai morrer. Nós habitamos nessa casa terrestre. Um dia essa casa assim vai morrer, mas nós que habitamos aqui dentro, iremos para o Senhor Jesus Cristo. Essa certeza que nós devemos ter em Cristo Jesus. Nós habitamos nessa casa que vai passando os anos e os cabelos vão caindo, né? Vão ficando fraquinho. Fato é que vamos morrer. Mas aqueles que estão em Cristo não vai ver a morte. Num piscar de olhos, quando nós abrimos, estaremos diante daquela glória eterna do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem entrar no YouTube e digitar EQM, que é experiência de quase morte. Pessoas que tiveram a oportunidade de ir do outro lado e que suas vidas foram mudadas. Amém, meus irmãos? Agora vamos fazer um pequeno... Vamos ativar os nossos neurônios aqui. O pior que pode acontecer é o pior. Pode lhe espancar, te deixar de ponta cabeça, cortar os dedinhos, te esfolar. O máximo que vai acontecer é Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus não tem mais morte, porque passou da morte para a vida, já tem a vida eterna, porque o nosso Deus é o Deus de vivo e não de mortos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Que nem a morte pode nos segurar em Cristo Jesus.
nem a morte. O máximo que pode acontecer é a morte, mas a morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Estamos terminando. Versos 29 diz o seguinte: 29 em diante. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-lhe, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante isso daqui. Para Maria, o seu irmão já tinha morrido, já não tinha mais jeito. E Maria não se revoltou contra Jesus. Muitas vezes, quando Deus não concede o que nós queremos, nós nos revoltamos contra o Senhor, porque não foi do jeito que nós imaginávamos. Senhor, era para ser assim porque foi assado, emburrei. Senhor, eu te pedi isso porque o Senhor não fez. Se Deus ouvisse todos os nossos pedidos, nós estaríamos mortos, meu irmão. Se você pudesse, faça isso. Chega todo começo de ano e anote o que você pede para Deus, que você quer que Deus faça para você neste ano que se inicia. Se daqui 10 anos você olhar essa carta e falar: Senhor, graças a Deus que o Senhor não fez tudo isso. Muitos se revoltam quando Deus não faz o que a pessoa quer. Tome cuidado com isso. O Senhor sabe de todas as coisas e sabe o que é melhor para as nossas vidas. Às vezes isso que você tem pedido a Deus não é o melhor para você, e não se revolte se Deus não te der. Dura coisa é se revoltar contra Deus, porque das mãos dos homens Deus livra, da mão do diabo Deus livra, mas da mão dele quem poderá nos tirar? Amém? Seguimos. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: o Senhor, vem e vê. Verso 35, Jesus chorou. No original, no grego, quer dizer dacru, que quer dizer quando uma pessoa chora e depois ela fica pranteando em silêncio. Sabe quando você chora por uma situação e as lágrimas param, mas você fica agonizando e angustiado por aquela situação? Jesus não é Deus? Jesus não foi o mesmo que falou que não era para temermos a morte, porque Ele é a ressurreição e a vida? Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar após alguns instantes. E por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Ele chorou porque ele se compadeceu de Maria e daquelas pessoas. Eu quero lhe falar: Jesus compadece das suas aflições, das minhas e as tuas aflições. Deus não está alheio a você, não. Às vezes o sofrimento é tão grande que você fala: Senhor, tu esqueceste de mim. O sofrimento é grande que você fala: o Senhor já não ouve a minha oração. Tão triste quando você está, é como o Senhor está triste também. O Senhor chora por nós. Chora sim, porque Ele nos ama. Nós temos um Senhor que anela pela nossa vida. E sabe por que muitas vezes Ele não dá tudo o que nós queremos? Para que nós não venhamos ser mimados. Muitos adultos problemáticos foram adultos que não tiveram disciplina quando pequeno. Se você não disciplinar o seu filho quando pequeno, pode se tornar um adulto com muitos problemas. Então Deus muitas vezes Ele permite a situação adversa para nós crescermos nele. Permite a situação adversa para nós compreendermos que Deus tem o melhor para nós. Amém? E para nós finalizarmos,
Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Diga assim: se creres, verás a glória de Deus. Diga para o seu irmão: tem que crer, tem que ter fé, tem que acreditar. A situação é adversa, o vento é contrário, as ondas são gigantes, o mestre está dormindo, mas o barco não vai afundar. Não vai afundar não, meu irmão. Situação adversa, parece que não vai dar certo, mas Deus está no controle, creia nisso. Deus está no controle. E que é crer, meu irmão? Crer é ter fé. E fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a prova das coisas que se não vê. Fé é a certeza que vai acontecer algo que parece que não tem mais jeito. Sabe aquele seu familiar que você fala: não tem mais jeito? Deus é poderoso para alcançá-lo e salvá-lo. Sabe aquele trabalho que está tirando o seu sono? Deus é poderoso para melhorar você nesse trabalho, ou te dar um trabalho 1000 vezes melhor do que esse. Sabe aquela cura que você tanto deseja? Deus é poderoso para curar essa noite ainda aquele teu familiar. Deus é poderoso. Mas para que o milagre aconteça na nossa vida é necessário nós crermos. É necessário que nós tenhamos fé. Diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. E algumas situações da nossa vida ocorrem para Deus provar a nossa fé. Ter fé, meus irmãos, quando a gente abre a despensa e tem todos os alimentos. Quando a gente abre a geladeira e tem Del Valle, tem polenguinho. Quando a gente olha para os nossos filhos e está todo mundo com saúde. Tira o extrato da conta bancária, está gorda, né? Trabalho é uma benção. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus, como Jesus é bom. Eu tenho fé que Deus vai fazendo o melhor para a minha vida. Agora, ter fé, meu irmão, desempregado. Quando você abre a geladeira, só tem água, garrafa de 2 litros gelando, né, irmão? Dá para abrir uma fábrica de água gelada. Na despensa tem até eco. A conta bancária é um paredão vermelho. Olha para o filho, está enfermo, com fome. E filho com fome é um problema sério, irmão. Eu quero ver o camarada nessa situação dobrar o joelho e falar: Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. Eu quero lhe falar, nós estamos neste mundo e nem sempre nós vamos andar na bonança. Nem sempre a gente vai passar por situações tranquilas. Mas eu quero lhe falar, meus irmãos, que o mesmo Senhor que ressuscitou Lázaro ao 3º dia, o mesmo Senhor que prometeu que nós não havemos de ver a morte, é o mesmo Deus que está presente nessa noite. É o mesmo Deus que está falando para mim e para você, para nós confiarmos nele e ir em frente, que a vitória é nossa. Se coloque em pé nesse instante, amém? Nós vamos orar e já encerrar este culto. Essa palavra falou contigo, meu irmão? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual é a situação na sua vida que já estava sepultada? O Espírito Santo manda eu lhe dizer nessa noite: Deus está ressuscitando sonhos aqui nessa noite. Amém? Deus está ressuscitando situações que por você achou que já não tinha mais jeito. Deus é poderoso. Feche seus olhos. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Mais forte: meu Deus e meu Pai. Nesta noite, eu ouvi a Tua palavra. Senhor,
E eu compreendo que as adversidades sobre a minha vida é para que a sua glória seja manifesta. Então, Senhor, que eu permaneça fiel ao Senhor, confiando em Ti. Acrescenta-me fé para que os milagres surjam na minha vida, na minha família. Começa a falar com o Senhor neste instante. Começa a falar com o Senhor acerca dos milagres que precisam acontecer na sua vida. Começa a falar com o Senhor acerca daquilo que você quer que o Senhor faça. Só peça, não precisa falar para o Senhor a maneira que deve ser, porque Ele sabe. Senhor amado, eis aqui os teus filhos que ouviram a tua palavra nesta noite. E nós temos a plena certeza, Senhor, que Tu anela por nós, Tu chora junto conosco nas nossas aflições. Ah, Senhor, o Senhor se alegra conosco também. Então entra com providência na vidinha de cada irmão que está presente, daqueles que vão ouvir esta mensagem, meu Pai amado. Que o Senhor possa entrar com providência, que eles possam compreender que Tu és o Deus do milagre, que Tu és o Deus que se compadece de nós nos nossos momentos de aflições, que Tu és o Deus que tem falado para nós não temermos a morte, que é o último estágio que um ser humano passa nessa vida, pois Tu és o Deus que venceu a morte. Ah, Senhor, que nós compreendemos isso, que nós venhamos caminhar louvando ao Senhor, dizendo que Tu és bom e Tu és misericordioso. Papai, muito obrigado, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus.